Pronto, agora a gente já pode fazer a prece. Vou fazer a prece para você acomodar aí. Não, a gente estava, na verdade, acabei de começar, estava cumprimentando o povo de casa e fazendo graça aqui para o povo. É verdade, rapaz, 2 semanas. Seja bem-vindo. Vamos de prece. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pediste, em recompensa da vossa abnegação. Comunicação dada em Vianney, desculpa. Mestre amigo, Jesus, Joana de Ângeles, mentora desta casa e também amiga de cada um de nós. Agradecemos a vós a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em família, na busca do teu auxílio, para a compreensão mais alargada da nossa vida, da nossa condição, das leis que regem o universo. Agradecemos, não só pela oportunidade de estarmos aqui, mas agradecemos também a oportunidade de ainda hoje estarmos aqui, que consigamos ter coragem, força para prosseguir nessa jornada. Pedimos a Ti também, Mestre Jesus, e aos companheiros do plano espiritual responsáveis pelo trabalho desta turma, mas também de toda a casa, que nos auxiliem para que as mensagens de hoje possam ser, de alguma forma, especiais para os nossos corações. Que consigamos, pelas mensagens das questões hoje trabalhadas, ampliar a nossa consciência e compreender melhor o nosso papel e a nossa condição nos núcleos em que atuamos. Que as nossas casas sejam também um espaço de auxílio e de socorro de que sempre necessitamos. Permita, Senhor, que os nossos companheiros e companheiras, filhos, filhas, parentes, pais, quaisquer que sejam as nossas afinidades, estejam sempre sob o olhar amoroso, cuidadoso de Joana de Ângeles. Não te pedimos, a semelhança do que orienta a leitura de hoje, não te pedimos a acolhida sem mérito, mas pedimos que Tu nos fortaleças para que todas as nossas necessidades possam ser alcançadas, segundo o Teu planejamento e sabedoria. Ampara ainda aqueles que sofrem e que se encontram, de alguma maneira, desesperados e necessitados do Teu equilíbrio,
amoroso, do teu esclarecimento, sempre acertado. Abençoa-nos, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. E aí, meninos, vamos trabalhar? Então, olha só, como a gente falou, a gente está dando aí o mérito da apresentação, amiga Célis e Alessandra. Vamos aí à primeira tela, em que a gente faz o link com o que tratamos no encontro passado. Vai, né? Pronto. A morte de Dimas, porque o assunto continua no campo da desencarnação, né? Hoje nós vamos tratar da questão, esqueci o número, Ricardo. Passa mais uma aqui. 154 a 162? Isso, por aí assim. Ou é 152, 160? 154 a 162. 162, isso aí. Que também trata da desencarnação, né? A gente continua tratando do assunto, ainda que a gente discuta outras questões, mas ainda ligados à questão da desencarnação. Vocês já leram o livro Céu e Inferno, da Codificação? Não? Dá uma olhada, bota aí no plano das metas, sabe? Porque não é um livro difícil de ser lido, não é um livro que dá para ser lido mais rápido do que o Livro dos Espíritos, porque é um livro palatável, né? É um livro relativamente, não é igual uma Gênese, né, que é um livro grande. Tem umas coisas assim que se repete bastante, né, por uma questão pedagógica, e eu acho que vale a pena, porque a primeira coisa que eu aprendi com o Céu e Inferno é que ninguém morre igual, assim como ninguém vive igual. Ninguém. Ainda hoje a gente estava discutindo lá embaixo, não foi? Tratando a questão do que quem morre e fica assim, não sei o que, morre fica assado. E assim, há uma complexidade enorme, gente. Enorme, porque ninguém morre igual. Igual assim, não. São processos muito individuais e não dá para tirar a regra geral. Então, o que a gente vê tem muito a ver com o que é mais recorrente. Não tomem como absoluta nenhuma dessas condições. É importante entender o porquê das coisas, é claro, mas cada caso será sempre um caso. É isso que eu quero dizer. Cada caso é um caso. É interessante também que a gente se preocupa tanto com a morte do corpo, né? E os espíritos nos dizem que é uma coisa supernatural. Não há tanto sofrimento assim no desfalecimento, no desencarne, né? No processo que se dá da vida corporal para a vida espiritual. E, com certeza, a grande dificuldade é a encarnação, né? Quando estamos do lado de lá, essa que se torna a grande preocupação. A verdade é que a gente nunca está muito acomodado em querer passar de um plano para outro. A gente fica resistente. Quando está aqui, se acostuma e quer ficar. Eu quero. E quando está lá, fica, mas é tão bom aqui, eu vou ter que voltar para lá. Aí, né? É bom que a gente tira as coisas boas de cada lugar e se sente bem em qualquer um. Vamos pensar por esse lado. Mas a morte é muito mais simples de acontecer do que uma encarnação em si. E a gente vai falar muito dela ainda, né, Nelson, na aula de hoje. Quem está aqui não quer morrer, quem está lá não quer nascer, né? Então a gente ficar no lugarzinho que você sabe é mais fácil, né? Meio empacado aí. Mas você sabe que tem uma coisa importante nesse negócio. Que quando a gente reconhece, estou lendo agora o livro da Sueli, que ela lançou aqui esses dias, né? Que fala, oi? Você é a Sueli, né? Não, da Sueli Caldas, tá? O livro da Sueli, que fala do Divaldo, uma vida com os espíritos, uma coisa assim, né? Eu acho que é mais ou menos esse o título. E fala ali das experiências do Divaldo, das coisas que ele faz, das experiências mediúnicas dele. É basicamente isso. E aí, lendo aquilo ali, a gente percebe o quanto é importante as pessoas saberem, né? Saberem como é que funciona, o que acontece e como isso traz paz, os relatos, né? Os relatos que ela faz
de acalmar, de compreender. Esclarecer é uma das mais valorosas funções da doutrina espírita. Porque não saber como funciona é terrível, né? Com certeza. E a gente estuda muito aqui, né? Para tentar descobrir cada detalhe. O Espiritismo foi muito experimental, né? Na época que foi criado por Allan Kardec. Ele era um cientista, então ele criava métodos de estudo, de testagens e pesquisas e estatísticas. E os comentários dele vai muito em torno disso, a gente vai ver também. E nós aqui, meros alunos, né? Da doutrina, estamos sempre aprendendo. Eu, Nelson, cada livro que a gente abre para ler é uma oportunidade de elucidação, de desenvolvimento, de esclarecimento. E o que nos motiva é isso, é cada vez querer abrir outro e outro e outro livro, porque o que nos resta aqui, se não conhecer cada vez mais, é amar ao próximo, né? Então, a gente tem que se esforçar para isso. E faz o que pode para ler, mas também, assim, o que não der, tem lá também, né? Você sabe que tudo que é publicado aqui tem lá, você sabe disso. Com certeza, né? Antes lá do que aqui. Normalmente tem lá primeiro, depois vem para cá, né? Então é isso. Tem uma biblioteca nacional, né? Que a gente tem que ir tudo para a biblioteca nacional. Tem uma biblioteca nacional no plano espiritual. O que não der aqui, você continua lendo lá. Mas a gente tem que correr atrás, porque a leitura, gente, é um momento sublime de orientação. Impressionante. Vou contar para vocês uma história. Certa vez estava eu viajando, e aí a gente está naquele lusco-fusco assim, aquela coisa do dorme, não dorme, faz aquela leitura, né? E aí eu parei no meio de um negócio assim, sabe? Dei aquela cochilada no meio do negócio. E aí, no desdobramento, tive um negócio meio diferente, um lugar assim, que eu não conhecia, um lugar bem diferente, um lugar meio assim, estranho, vamos dizer. Falei, meu Deus, o que é aquilo? E vinha com um nome, fiquei com um nome assim. Falei, que diacho estranho de lugar esse que eu nunca ouvi falar nisso e tal. E aí, aquele dia, eu não voltei a ler. Naquele que eu acordei, né, não voltei a ler aquele negócio. Aí, no dia seguinte, né, vou abrir de novo. E na hora que eu viro a página, na segunda linha, o nome do lugar, lá. Falei, nossa, que coincidência, né? Que coisa impressionante. E aí, tem um negócio meio de mitologia ali e tal, foi coisa difícil. E aí, tudo que eu ouvi foi perfeito para eu entender a coisa que precisava entender. Essa experiência para mim foi assim, fabulosa do ponto de vista de que eles nos assistem na leitura, eles nos acompanham, nos orientam. Às vezes me indica um livro, faz uma coisa, vamos até lá, eu carrego a pessoa até lá, você já reparou isso? Porque tem um negócio que a pessoa chega, e aí a pessoa escolhe aquele negócio, sabe? Eu acredito nisso. Quando eu lia no início, que eu comecei a estudar a doutrina e tal, eu lia muito André Luiz. Eu li em sequência Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e tal. Nessa época que eu lia, os meus desdobramentos eram assim, como se me levassem para aqueles lugares em que aconteciam as coisas. Era a continuação do livro na prática. Via os espíritos trabalhando, como é que funcionava o mundo espiritual, e essas coisas me foram reveladas assim, e eu fiquei entusiasmado cada vez mais em continuar. Agora que eu voltei, eu dei uma pausa, André Luiz, porque né, você também ficar na sequência assim, uma hora dá uma cansada. E agora eu estou voltando com o livro Libertação. Estou lendo do Gregório, né? É lindo e as coisas estão retornando assim, né? Parece que eu mais gosto. Que eles gostam de mostrar para você na prática como é que a coisa funciona. Então, quando vocês leem essas obras, peçam aos espíritos, aos mentores, que te apresentem as cenas, te mostrem, te elucidem exatamente como é que deve ser. Peçam essa oportunidade que, em algum momento, isso vai vir nem como uma intuição, mas isso vai se apresentar para vocês. É ótimo. Bom. Isso aí. Então, a gente está recomendando que leiam. Resumindo, claro, é isso. Tá? Leiam. E estudem o livro dos Espíritos. Tudo bem, essa semana eu esqueci de mandar as questões, mas é só assim. A gente parou, dali pega as próximas, né? Vai dando uma lida assim naquele contexto e é por aí. Vamos lá. Cadê a nossa próxima? Já está lá, vamos lá. Ela vai passar para a gente ou você que vai passar? Quer dizer... É que você não está conseguindo... Já foi. Rolou. Bom, separação da alma e do corpo. A questão 154 pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo. Eu diria, depende.
Depende. Eles dizem não, mas depois ele vai reconstruir, vai falar outras coisas. Não é que desminta o que está dizendo ali. Sim, em regra não é, mas pode ser, depender de como a pessoa se comporte, né? Mas assim, não é que a separação seja dolorosa, porque não precisa sê-lo. Será se você impuser ao processo de desligamento as dificuldades naturais por apego à matéria, mas não precisa ser. Eles vão dizer claramente que é mais fácil morrer que viver, ou em outras palavras, Kardec pergunta se dói, se não sei o quê. Ele diz, durante a vida sentiu dores muito piores, relaxa, não é isso assim, né? E você sabe que se a morte for natural, no sentido assim, efetivamente não dói nada. Lembrei da minha avózinha. Minha avó desencarnou com 92 anos. Minha avó era uma delícia, gente. Trabalhou muito, perdoou muito, fez tudo muito. Era uma pessoa maravilhosa, assim. Não tinha problema com ela, não tinha dificuldade com ela. Ela se adaptava a tudo. Viu o marido desencarnar, 2 filhos desencarnarem, neto desencarnar. Tudo ela dizia, é da vontade de Deus, vamos em frente. É uma delícia. O desencarne da minha avó foi essa delícia. Quietinha já no hospital, né, que ela estava fraquinha e tal. E ela foi assim, fechando o olhinho, dormiu e ficou, sabe, aquela coisa assim, desligou, uma coisa tranquila. Então, é isso. Não precisa ser difícil. A morte natural da vida bem vivida é desse jeito, da vovó lá, que foi uma maravilha para ela, ninguém teve dúvida disso, que ela própria dizia. E a minha avó não queria morrer de jeito nenhum, gente, era uma coisa. Quando ela fazia 80, e a avó, o que você quer? Eu quero mais uns 20, ela dizia. Quando ela fez uns 90, ela disse assim, da vontade de Deus. Ela foi adaptando, ela foi adaptando. Então, uma delícia, vovó. Então, é isso que eu estou falando. E tranquilíssima, todo mundo bem, assim, todo mundo equilibrado. Foi ótimo, porque ela proporcionou isso pra gente, sabe? Foi uma delícia. Graças a Deus, né, gente? É tão bom quando é assim. E quando não é, quando infelizmente tem pessoas que levam isso para um lado muito a ferro e fogo, né? Essa transição da morte é horrível para muitas pessoas. Às vezes tem gente que não gosta nem de falar no assunto. Você fala, não, fulaninho morreu. Não pode falar disso aqui, bate na madeira, não sei o que e tal. É um desconhecimento, é um medo que a gente carrega de alguma forma, talvez até para nos preservarmos, porque se não houvesse medo nenhum, a gente, pessoal, vou fazer as coisas do meu jeito, porque eu não tenho medo da morte. A gente tem um medo que nos preserva, um instinto natural de preservação. E quando eu vejo essas pessoas assim, às vezes eu tenho vontade de falar com elas, não, mas olha só, vamos conversar, a gente pode estudar a doutrina, pode ler, mas eu deixo um momentinho de cada um, né? Cada um tem a sua hora de despertar para essas coisas mais transcendentais, mais reencarnacionistas que a gente fala aqui. Em outras religiões também o falam. Mas aqui a gente trabalha mais a fundo, né, essas questões. Então é mó barato. Eu adoro falar sobre esses assuntos, porque vai desmistificando, a gente vai perdendo essa fobia. Olha o que Allan Kardec... Quer ler esse trechinho aqui? Foi exatamente o que eu estava falando, né? O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Mas no momento do desligamento mesmo, assim, né? Tem dor? Pode ter, pode não ter. Os desencarnes acidentais, abruptos, né? Que alguém perguntou aí da última vez que eu estive aqui, eles são um pouco mais dolorosos. Mas o desencarne, ele não tem um momento, sabe? Não tem assim, agora... Você tem o fenômeno físico, né? Que fica ali patente, mas o desligamento é um processo. Porque vocês já ouviram da coisa do fulano que está naquela coisa já doentinho, que está começando a desencarnar e que começa a ver o povo do outro lado, não sei o quê? É porque está desencarnando mesmo, está meio cá, meio lá, sabe? É um processo. Não tem assim, tem momento assim de fazer o último desligamento, mas o desligamento é um processo que dura, e pode durar, em caso de doença, desgaste e tal, algum tempo, pode durar semanas, sabe? Que como a gente falou, cada célula não está ligadinha ali com o perispírito, vai fazendo desligamento, tem aquela coisa final em que você dá aquela desligada, mas não é dizer que ali aconteceu o desencarne é um processo.
E ele vai falar exatamente disso, Kardec. Na morte natural, aquela que sobrevém do esgotamento dos órgãos e tal, o homem deixa a vida sem o perceber, porque é um processo que ele já vai meio sentindo meio cá, meio lá e tal. E agora, desencarnes abruptos, desencarnes de pessoas muito materializadas, né? Ligadas a questões materiais de uma forma geral, os vícios, essas podem ter um pouco mais de dificuldade para o desligamento. O sobrinho desencarnou no acidente de automóvel. Aham. Você fica pensando nessa questão do desencarne, né? De uma pessoa que era boa e tal, jovem. Mas você sabe que a gente planeja também o tipo de morte, né? Assim como as provas são planejadas, o tipo de morte também, em geral, é planejado. Inclusive acidente. Inclusive acidente. A gente planeja isso sim. Porque constitui uma prova, tanto para o espírito que passa pela dificuldade, quanto para a própria família. Está ela aqui narrando porque lembrou, né? Então, isso constitui uma prova. Não, suicídio não tem planejamento. Suicídio não. Não existe, porque não é uma forma natural. Se foi um acidente, foi planejado. Ninguém se desliga da matéria por acaso, a não ser pelo suicídio, como ela falou. Em todos os outros casos, um acidente. O que tem outras exceções que também acontecem é você ser assassinado por alguém. A mão armada, por exemplo, alguém vai e te elimina. Na minha opinião, esses casos pode ser que não seja um planejamento ideal, porque ninguém prevê que o outro vai matar alguém, né? Quando você encarna, você não tem... É só você se colocar no planejamento daquele que matou. Ele se planejou para vir matar alguém? Não, com certeza não. Então, são obras mas com quem vai ficar esse sentimento de morte? Quem é que vai sofrer efetivamente? Quem vai carregar isso, né? Quem é que vai conviver com isso? É quem o matou. Quem vai carregar esse fardo é quem matou a pessoa e não quem morreu assassinado. Se o coma é um processo de desencarne, depende. Porque há muitos casos que a pessoa fica em coma e retorna e retoma plenamente a vida. Né? Há os chamados comas irreversíveis, que apesar de ser irreversível, quer dizer, a pessoa não retorna, aquilo ali não significa necessariamente um processo de desencarne. Tanto que há pessoas que ficam anos, dezenas de anos em coma. Agora, pode ser que durante o coma ele seja uma preparação para o desligamento. Também há os casos, a pessoa entra em coma, logo depois desencarna, e o coma é um estágio desse desencarne. Porque, como a gente falou, como cada caso é um caso, pode ser que o coma seja utilizado como processo de facilitação para a desencarnação. Mas não significa que todo coma seja um processo de desligamento. Não significa isso. Não, se houve o desencarne, os aparelhos manifestam isso, né? Os aparelhos que a medicina hoje possui manifestam isso. Se está indicando atividade vital, é porque não tem desligamento. Ainda está lá, está ligadinho. Desligar é suicídio, né? Se a pessoa manifestar, que em alguns países você pode manifestar que o quer. E quem o faz é homicídio. Não pode, a doutrina não orienta nesse sentido. Manter a vida, preservar a vida, fazendo uso da medicina, dentro das possibilidades e razoabilidade até o último momento, porque se for da vontade de Deus que o desligamento aconteça, com aparelho, sem aparelho, com medicamento, sem medicamento, vai acontecer o desligamento. Até no caso de doação dos órgãos, sim. A doação dos órgãos é independente. A doação é depois. O desligamento é igual, né? É igual que eu digo, o planejamento, o desligamento do espírito do corpo, é igual.
A doação de órgão é posterior, né? Eles acabam mantendo o corpo físico para a doação de alguns órgãos, mas é só o corpo quem está, porque a morte cerebral já foi detectada, o desencarne já se concluiu de alguma forma, e ali é só manutenção do corpo, né? Dos órgãos. Tem a história do bebê agora, né? Que tal e tal. Isso é um homicídio. Que bebê, gente? Não estou sabendo, sou alienado. Inglaterra isso. Não entendi nada. Na Inglaterra tem um bebê que tem uma doença que não dá para curar, não sei o quê, e lá não são os pais quem escolhem, o judiciário é quem determina se vale a pena ou não, e determinaram que ele fosse desligado, e eles estão brigando aí para manter, né, o bebê. Você vê como... Aí queriam levar para outro lugar, e aí resolveram que não querem mais, tem uma história dessa. Liga quer falar lá atrás, ó. Vida vegetativa. É vida. Vida vegetativa equivale, guardadas as proporções, ao sono. Quer dizer, o espírito está vinculado ao corpo, ligado ao corpo, porque não houve desencarne, porém, ele não está em estado de vigília. Então, a depender da condição do espírito, ele tem maior ou menor liberdade. Assim como também nós, durante o sono, temos maior ou menor liberdade. Desdobrar, quase todos nós desdobramos. Mas muitos não têm lembrança, não têm muita autonomia e tal. A mesma coisa acontece nesses estados vegetativos. O espírito de maior atividade, maior mérito, maior consciência, mesmo em coma, pode estar em plena atividade, em desdobramento. Outros com pouca autonomia, isso depende da condição do espírito, mas equivale ao sono, digamos, grosso modo, né? É mais ou menos isso. Se você comparar, você vai ver que o espírito tem a liberdade relativa daquele que dorme. Tá? Então aqui, questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Tá vendo? Essa fala é bem poética para sugerir assim, não tem um momento de desligou, acabou. É uma coisa de processo. Exato. Né? É um processo. Em regra, é um processo. Assim como a encarnação também é um processo, não é de uma hora para outra. A gente já falou disso aqui, mas tudo é um processo. O desencarne acaba sendo também, na maioria dos casos, não é sempre, mas... Você sabe que a tua pergunta com relação ao sobrinho estava me lembrando, é porque acabou passando, os desencarnes que aconteceram no início do cristianismo, né? Do cristianismo inicial, quando os cristãos eram levados para os circos, né? E havia os sacrifícios. Naquele momento, quando eu li Emmanuel, né? O Há 2000 anos, aquilo me sensibilizava, assim, eu chorava horrores lendo. Toda a série do Emmanuel, eu costumo dizer que os meus são até úmidos, que eu chorava ali ensinando aquela coisa. No metrô, parei até de ler no metrô, que eu ficava ridículo. As pessoas, você quer ajuda, precisando de alguma coisa? Eu digo, não, estou só lendo. Que eu chorava horrores. E aí, uma das coisas que se fala ali é que, em que pese a morte trágica e tal, não havia sofrimento nos desligamentos. Em regra, não havia sofrimento. Porque eles já vinham fazendo a espiritualidade, os desligamentos de forma muito equilibrada, muito assistida, que no momento, a narrativa do Emmanuel chegava a dizer, nos primeiros golpes, muitas das vezes, o desencarne se completava e não havia sofrimento, angústia, quer dizer, uma angústia pela situação que vivia provavelmente, mas não havia sofrimento pela morte trágica, porque eles tinham plena assistência. Para a gente perceber que está aí, pleno estado de vigília, está com saúde, blá, 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 mas eles já vinham providenciando o desligamento de forma que eles conhecem. Gente, há pessoas cujo trabalho na espiritualidade, tem gente que dá palestra, tem gente que fluidifica água, tem gente que dá... Na espiritualidade, há espíritos responsáveis por desligar. O trabalho deles é fazer a desencarnação, né? E eles sabem como fazer, inclusive em situações desse tipo, que venham dando assistência e tal, se houver mérito para aquele espírito.
Se houver mérito para esse espírito, como os cristãos primitivos. Onde estava a cabeça deles? Estava em Cristo, estavam em oração ali o tempo inteiro, que facilitou muito o trabalho da espiritualidade que os ajudaram a retirar do corpo denso, né? Então, quanto mais a gente se liga a essas coisas, mais fácil é esse desligamento, mais natural ele se torna e menos a gente sente dor, sente sofrimento. Nossa amiga. Ali a gente vai ter uma questão falar sobre que fala disso, que o desencarne, a desencarnação acontece e às vezes ainda há vitalidade no corpo físico, né? E eles fazem o desligamento e ainda... Isso. Mas aí é só vitalidade orgânica, né? O espírito não está mais ali, mas sim, o corpo recebeu algumas ordens e ele continuou ali executando, mas o espírito já foi desligado. Kardec faz essa pergunta e é verdade. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, é o que Nelson falou, a gente já vem falando. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. A gente viu isso na desencarnação do Dimas, né, gente? Ali ele foi sendo desligado do corpo físico e, simultaneamente, o corpo perispirítico dele foi se apresentando com mais nitidez sobre o corpo físico que estava estendido. É isso que vai acontecendo, né? Agora, vocês viram no Dimas que, apesar de ser um processo, a última coisa a ser desligada é eu esqueço sempre o nome da coisa lá, da glândula. A glândula pineal? Que fica ali no córtex, é pineal, É a última coisa que André Luiz noticia naquele evento do Dimas, no desencarne. Não é que a morte aconteça ali, ela é um processo. Tanto que perguntou, ele já desencarnou? Já desencarnou, mas tem ainda aquela ligação, que ele só faz 24 horas depois, né? É a última coisa a ser desligada, o que não significa que a morte se dá ali, né? É um processo e, a depender da falência dos órgãos, ela pode se manifestar em qualquer fase disso. Oi? No caso da cremação, a gente exatamente recomenda as 72 horas, porque, havendo a necessidade desse processo de desligamento, 72 horas é um prazo razoável para os espíritos amigos e especialistas nesse processo fazerem o desligamento de forma sadia e equilibrada. Não, até pode cremar antes, mas... Até acontece algumas vezes. Menos de 48, acho que não. Antes de 48 eles evitam, né? Até o sepultamento antes de 48 eles evitam. Oi. Minha amiga. Os mamonas. É possível que em acidentes como esse, como a gente já falou, a gente pode ter a desencarnação antes, né, do momento fatal e tal. Pode ser. Eles talvez não tivessem nem sentido. Pode acontecer, é o que a gente vem falando. Vai depender muito do grau de adiantamento do espírito que está ali no desencarne. A ligação dele com Deus, com as questões... Misericórdia. Além disso, Deus, a misericórdia, claro, que se apresenta. Existe um livro magnífico para quem quer conhecer essas coisas de desencarnação em catástrofes e tal, que é o Transição Planetária, do Manuel Flamengo de Miranda, né? O Transição Planetária conta como, todo aquele povo que desencarnou numa enorme tragédia de repercussão mundial, de mobilização do planeta inteiro em torno daquilo, material e espiritual, tá? Vai mostrar o quanto havia situações muito diferentes. Como havia pessoas em desequilíbrio, com consciência da morte, pessoas em desequilíbrio sem sequer terem consciência de que morreram, pessoas que, assim que desencarnaram, já trabalharam em favor do resgate dos outros, todas as situações. Então, ali mostra essa pluralidade de condições no momento da morte. É um bom livro para isso, Transição Planetária.
Esse eu não conheço, tem que olhar antes de recomendar. Não, é interessante porque é um lugar onde uma usina hidrelétrica. É um filme isso? É uma série. É uma série. Tá. Vou ver. Uhum. Uma catástrofe que morreram muitas pessoas, e aí essas pessoas retornam. Entendi. Resgatar um monte de coisa nesse lugar. Até aqui tá tudo bem, meu povo? Então tá, que esses assuntos deixam sempre as pessoas mais aflitas, né? O povo fica Geram mais dúvidas. tenso, eu Mas tô achando que é o normal, povo fica porque a tenso. gente convive com isso, não tem jeito, né? Fala. Uma amiga lá. A morte é um processo. Aham. O nascimento também. A ligação ao corpo vai ser, à medida em que o corpo vai se construindo, né? Essa ligação vai se consolidando. É também um processo. Exatamente. O bebê assim que nasce, ele não tem controle pleno do corpo. Ele ainda está, né? Aprendendo a lidar com aquele corpo. Tanto que a gente falou que essa consolidação vai se dar lá pelos 7 anos, lembra? Então, tudo na vida é processo. O Ricardo falou isso ainda agora. E é isso. A vida é um permanente processo de aprendizado. Tudo. Exato. Vamos seguir, Nelson, que eu estou Vamos. preocupado que tem muito slide ainda. Esse está pequeno, né? Mas a gente podia pegar os pedaços ressaltados, né? O que você acha? Dá uma lidinha no que está em destaque. É o Pode comentário de Kardec sobre essas questões acima. Está no livro de vocês. Mas o Nelson destacou aqui algumas coisas. A morte é a destruição do corpo somente. Não a desse outro envoltório que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. E aqui o Kardec fala também, com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso ele seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Vocês lembram que o Nelson falou aqui da vozinha dele, que em 80 ela tinha uma mentalidade de, não, vamos viver mais 20 e tal. Já aos 90, talvez já com o trabalho da espiritualidade acontecendo, ela já foi mudando um pouco a perspectiva disso. E foi aceitando mais o processo de desligamento que veio ocorrer aos 92, né? Então, a espiritualidade trabalha também nisso, na forma como a gente vai envelhecendo, vai chegando a hora, né, a hora do desencarne. Eles vão nos preparando, vão nos influenciando a mudar a forma de pensar, a nos esquecermos das questões do mundo. E, inclusive, os nossos órgãos fisiológicos já começam a falhar, a memória, justamente também para a gente já ir se desprendendo dessas questões. A visão, a audição, tudo faz sentido. O envelhecimento é lindo quando você tem essa visão de que é para o seu bem que acontecem esses processos, essas coisas, esses desligamentos. Como é que eu posso dizer? Esses desligamentos assim, sutis, lentos e gradativos. É a melhor forma que pode acontecer, não é? Uma coisa que eu acho importante dizer, porque a gente sempre fica lembrando de pessoas, dos nossos afetos e angustiados de alguma maneira com como estão essas pessoas. Esse livro que eu estou lendo agora da Sueli, que ela lançou essa semana passada, retrasada, por volta disso, ela conta os atendimentos que o Divaldo dá nas filas de autógrafo para dar notícias e tal, como um dos momentos em que ele faz esse trabalho, que na verdade o Divaldo trabalha o tempo inteiro. É absolutamente lícito que a gente esteja preocupado com como estão os nossos afetos. Isso é lícito, tá? O que a gente precisa fazer é como na vida também. É uma preocupação sadia, que é aquela preocupação que não retém. Se a gente se preocupa tanto com o filho a ponto de não deixá-lo viver, a gente está exercendo mal essa preocupação, esse amor. Esse amor está sendo mal direcionado, não é assim que funciona? A gente tem que se preocupar a ponto de orientar, de auxiliar, de pedir a Deus por eles, mas permitir que eles vivam, não é assim que funciona? Também é assim na morte. A gente pode estar preocupados com ele, pode estar com eles, pode estar pedindo por eles, mas não a ponto dessa preocupação fazer com que a gente tenha um processo de retenção. É igualzinho, é diferente, mas é igual, entende?
Então, estar preocupados com como estão e tal, mas é menos como tá, é mais que esteja desse jeito, auxilie para que esteja desse jeito, tenha piedade de nós, auxiliando, é menos a aflição do como é e mais o pedido que esteja deste jeito e confia. Isso auxilia muito mais do que qualquer outra coisa, tá? Essa é a recomendação lícita dos espíritos no sentido de nos confortar. Fala. Palestra no Medinesp. Trabalho feito no hospital, é um trabalho de capelania, se eu não estou enganado, né? É. Justamente para ajudar nesse processo de transição, né? Que o corpo tem que se apagando naturalmente. É. Quando você começa com aquele desespero de manter o paciente vivo, a pessoa viva, qualquer custo que você começa a dar excesso de soro, ela incha, você cesa, ela não tem todo aquele tempo, aquele preparo para estar com a família, para poder se desligar do corpo. O Espiritismo tem esse cuidado de preparar o desencarnante e os familiares. Como tudo na vida é tarefa, né? Eu vou confessar que eu tenho dificuldade ainda de lidar, de dizer, de falar com a pessoa que chega ao momento da notícia, né? De dizer que desencarnou. E quando a minha irmã desencarnou, eu fiquei assim umas 2 horas muito digerindo como dizer isso para minha mãe, não consegui encontrar a solução, e tive de simplesmente dizer para ela, cheguei e contei, assim, não consegui pensar em estratégia, depois isso ficou me rondando, né? Como uma pessoa deve, o espírita deve, no auxílio espiritual, aquele que recebe a notícia da desencarnação, dar essa notícia. E aí eu ouvi uma coisa que me saciou um pouco, né? Não há estratégia adequada para falar da morte para uma pessoa amada. A melhor coisa que você tem que fazer para esta pessoa é estar com ela. Ponto. Esteja do lado dela, ampare, ore por ela. Não há o que dizer que vá retirar a dor e o sofrimento daquele que recebe a notícia da morte. Aquele que busca o que dizer, como dizer, tem uma angústia sem solução, porque não há o que dizer. Estar do lado, estar disponível, apoiar, orar, pedir a Deus por aquela pessoa, por quem desencarnou, por quem está ficando, e dar sustentação espiritual. É o máximo que a gente pode fazer. E esperar que a vida faça o seu processo. Exatamente isso. Teve uma vez que eu estava numa igreja, né? Fui com a minha esposa assistir uma missa e tal. E o padre estava falando exatamente isso. Ele fazia os enterros, né? Fazia os velórios, né? Desculpe, das famílias e tal. E as pessoas se aproximavam dele e tal, esperavam alguma coisa que ele fosse dizer e tal. Ele dizia meia dúzia de palavras consoladoras e tal, mas ficava assim, abraçado com a pessoa que estava ali, falando, e colocando tudo para fora, ele ouvindo, acalentando e tal. E no final a pessoa falava: obrigado, padre, por tudo que você falou para mim, foi ótimo, eu adorei, você me confortou e tal. Mas ele não tinha abrido a boca, ele entrou com os ouvidos e com amor, com o coração aberto. Aí você conquista, você acalenta realmente as pessoas nesse momento. Essa talvez seja a melhor estratégia nesses momentos difíceis, né? Vamos seguir, meu povo? Vamos lá, Nelson, tem aqui mais alguma coisa? Que a atividade intelectual e moral, isso a gente já falou, né? Isso que determina a condição da pessoa, né? A afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos. Essa afinidade é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Há um caso no André Luiz, eu nunca sei dizer o livro, né? Do espírito que estava retendo tanto o corpo, ele estava tão preso ao corpo, que as pessoas que chegavam perto dele já sequer conseguiam ficar perto, porque a putrefação já era evidente. E ele ainda estava vinculado ao corpo, mantendo o corpo com vitalidade. Em vitalidade, quer dizer, ainda não havia sido declarada a morte dele. E as pessoas sentiam o cheiro como se já tivesse, e realmente. Então ele se espanta com aquilo e pergunta, e diz: olha, a retenção dele, a vida, é tamanha que ele está conseguindo de forma pouco comum, porque ele tem
E aí é fabulosa essa parte, porque ele fala do poder do pensamento. Ele é um espírito treinado pela atividade do pensamento, e ele está conseguindo fazer uma coisa que é improvável do ponto de vista biológico, que é manter este corpo ativo, pela energia do espírito. É uma excepcionalidade que mostra o quanto a vinculação que você tem à vida, a maneira como você enxerga a vida, pode determinar que esse espírito acompanhe a putrefação do corpo. Neste caso excepcional, ainda não havia sequer declarado a morte física do corpo, né? Para a gente perceber que quem determina isso é a condição moral, como diz lá, e intelectual. Por isso ninguém morre igual, lembra? Exatamente. E ali ele tem uma recomendação: verifica-se com alguns suicidas. É o que a gente vem falando aqui dos suicidas, que eles acabam, de alguma forma, convivendo mais com essas cenas de terror, né? A gente pode dizer assim, de não aceitarem ou não conseguirem se desvincular daquela situação do corpo em processo de decomposição e tal, tudo que a gente já viu aqui. Mas também não é em todo caso de suicídio. Em alguns casos se verifica essa extremidade. Então, pessoal, fica a dica, né? O recado está dado, vamos que vamos. Vamos pensar em nada nesse aspecto. Aqui tem a questão 156, é bem legalzinha. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica? O que vocês acham? Que a amiga perguntou. Né? Quem foi que perguntou? Foi ela ali, amiga. Eu sou ruim de nome, amiga. Zenaide. Zenaide perguntou. Então, na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Mas muito encontra o que o Nelson falou do caso desse espírito que o mantinha ali, o sangue circular, e ele não se entregava para a morte biológica, né? Por isso, a morte encefálica é o critério mais adequado, né, para determinar a morte. Você pode ter a circulação. Aliás, o corpo é mantido nessas situações, como a gente tinha falado lá, por doação de órgãos, né? Não significa que tenha vida. A morte está declarada, mas o coração continua funcionando de forma artificial. Perfeito. Pode, porque havendo a morte encefálica, lembra, por isso vocês viram no Dimas, o último elemento a ser desligado é exatamente a atividade cerebral. Então, quando a morte encefálica é declarada, não há dificuldade no desligamento, porque a única vida que se mantém ali é a orgânica. Não há mais a chamada, aspas, vida espiritual, vamos dizer assim, né? Não tem mais vinculação desse corpo com o espírito que o mantém. Pode até continuar uma ligação, como a gente falou, uma ligação de ordem moral, mas física, orgânica, quando cessa a atividade cerebral, não há mais. Pode falar. Isso está falando do Conselho Regional de Medicina, que está chamando de ortotanásia. A ortotanásia, né? O CRM. Consideram isso, ou seja, na via de comprovação da morte, para permitir o desligamento. É a diferença entre eutanásia e ortotanásia. Isso mesmo. Vida vegetativa. Tá, ficou sem oxigenar o cérebro muito tempo porque engasgou. Sim. Do ponto de vista clínico, ele está morto, né? No caso dele, eu nunca tinha visto um caso desse. Ele ficou, o corpo continuou com a vitalidade, sem aparelhos, e o cérebro inativo. Sim.
Nunca tinha visto isso. Aham. Tudo o que acontece depois dessa morte do corpo, ou a morte encefálica, no caso, para frente, vai depender da relação do espírito com as questões da morte em si e com as questões morais com que ele conduziu a vida e os propósitos dele. Uma pessoa muito ligada à matéria, pode ser que ela sofra um pouco mais, mesmo porque ela está vendo ali o corpo, né, em funcionamento, mas ela não consegue mais manipular esse corpo, não consegue mais dar as ordens para que ele responda às suas vontades, aos seus estímulos, como nós aqui. Mas é o que eu falo, são questões muito particulares. A gente não pode entrar, eu não posso afirmar para você exatamente o que aconteceu com o seu irmão, né? Mas para quem está em casa, ela falou que o irmão engasgou, não é isso? Aí ficou sem atividade cerebral, houve morte cerebral declarada, foi isso? Mas mesmo assim o corpo físico ficou 5 meses com vitalidade, em que pese a morte cerebral, mesmo sem uso de aparelhos. Uma coisa eu aprendi com o André Luiz: todas as vezes que a gente tem uma situação excepcional, a gente também tem, do ponto de vista espiritual, uma excepcionalidade que se justifica. Por alguma razão, isso acontece. E nesses casos excepcionais, o tratamento dado pela espiritualidade é também peculiar. Quer me parecer, isso é uma opinião, porque assim, se houve desligamento, o espírito não precisa estar vinculado ao corpo. Mas a manutenção deste corpo em hospital durante quase 5 meses é uma situação peculiar que não se manteria se não houvesse a proximidade do espírito. Ainda que sem aparelhos, a vitalidade não é meramente orgânica. Quer me parecer, isso é só uma opinião, porque quando é opinião eu falo com clareza, para que a gente diga o que é doutrina, o que é opinião, né? Não haveria justificativa para isso acontecer sem a necessidade de uma vinculação prolongada com o corpo nessa condição, né? Qualquer que seja a situação. Porque, em geral, quando o espírito está absolutamente desvinculado da matéria, o corpo não sobrevive por período tão prolongado. Repito, tudo pode, mas em geral não é assim que acontece. Em geral não é assim. É o que a gente vai ver na questão 159, não sei se tem ela aqui, só dá uma puladinha aqui, não? Tá, claro, tá aí. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? A gente falou do desenlace em si, que é um processo que acontece e tal. Mas o pós-desenlace vai depender muito. Aí entram questões importantes, como está lá escrito, depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, ou seja, o mal consciente, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Exatamente. Então, às vezes você vê um acidente aéreo, tem lá 200 corpos, todos ali nos leva a crer que sofreram iguais. Absolutamente não. O processo é individual de cada um ali, apesar do desastre ser coletivo. Cada um vai, de alguma forma, sentir o peso das suas angústias, do seu passado, das suas questões, ou não. O justo, como ali está dizendo, consegue se sentir melhor, né, nessas situações, passa sem tanto sofrimento. Quer voltar lá agora? Pode, tem essa aqui, né? No momento da morte, a alma sente algumas vezes qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar. A gente falou ainda há pouco daqueles que ainda em vida começam a dizer o que está vendo do outro lado. E os céticos dizem, que bobagem, não sei o que, estava delirando, porque... E não é, muitas das vezes está vendo mesmo, já está. Agora, cuidado com esses determinismos, porque, por exemplo, uma coisa que acontece com o Dimas é que quando ele está sendo desligado, a mulher está lhe retendo, não foi isso? Forças amorosas de retenção, acho que é a expressão que
Aí, o que eles fazem? Eles fazem o Dimas dar uma melhoradinha, dar uma sustentação ali, para ele melhorar, a mulher sair e eles poderem fazer o desligamento. Aí o desavisado vai ouvir isso e vai dizer assim: então toda vez que a gente tiver mal, dá aquela melhorada, é para morrer. Não, gente, pelo amor de Deus. É isso que eu falo, cuidado. Porque às vezes a criatura tá melhorando e tu tá agorando o outro, né? Agora vai morrer porque melhorou. Agora que vai morrer, melhorou. Não sabe o que pede para melhorar ou pede para melhorar. Decide, né? É comum. É muito comum para poder fazer o desligamento de forma mais tranquila. Mas toda vez que melhora, porque vai desencarnar? Não. Agora, por que é comum essas questões? Porque a família não entende o momento, não compreende que aquele é um momento sublime da desencarnação e fica, de alguma forma, obsidiando a pessoa que vai partir. Por amor, né? Ou uma sensação de que o amor é ela estar presente na sua vida, nos seus momentos e tal. Então, é importante a gente saber que se a pessoa melhora e depois desencarna, aquilo ali é acréscimo de misericórdia, não só para que possa desligar, não, é para que a pessoa tenha consciência, como Dimas, de poder orar, de poder falar com alguém, se despedir de alguém, seja lá qual for o motivo, é acréscimo de misericórdia, porque a gente, muitas das vezes, não tem mérito para essas coisas e ainda assim recebe a chance. E se não tive esta oportunidade? Eu queria ter feito isso com fulano, com outro, não tive essa oportunidade. Também tem razão para isso. É importante a questão da fé nesse momento, né? A fé nos fortalece para compreender que nada acontece sem razão e sem assistência. Se a gente entender isso, a gente passa muito mais rápido pelas eventuais dificuldades que a vida oferece para a gente, né? E quando ali Kardec pergunta se ele começa a antever, porque certamente ele tem relatos de pessoas que já vão percebendo o mundo espiritual. E os espíritos confirmam. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem no corpo. Há pessoas que chegam a relatar a condição da sua morte com equilíbrio. Um amigo meu disse, olha, chamou a família, disse assim, olha só, papai está em um processo de desencarnação. Para de bobagem, para, não sei o que, papai. Rapaz, escuta o que eu estou te falando. Me preparei a vida inteira para isso. Estudei, já dei o que tinha que dar aqui, não tem mais o que fazer. Eu estou ansioso por fazer coisas que eu não consigo mais fazer. E lá eu vou poder. Então não quero ninguém se desestruturando, a tristeza natural, mas não quero ninguém em sofrimento. E até amanhã eu desencarno. E as pessoas não acreditaram. E umas 4 horas depois ele desencarnou mesmo. Então, olha a lucidez do espírito que se põe como aquele que tranquiliza os seus. E ainda assim, há um e outro que vem, aquela coisa e tal. Quer dizer, e ao invés de auxiliar, perturba, né? Por que meu pai sabia daquilo? Minha querida, se ele sabia e estava tranquilo, ótimo para ele, né? Então, relaxa. Diga. Vovô falava que via as pessoas desencarnadas, certo? Disse a hora que ia desencarnar e desencarnou, nesse horário. O vovô aprontou, entendi. Eu estou repetindo, não é, eu sei que está todo mundo ouvindo, é porque o povo de casa, tá? Só para... Você pode ir em paz que eu te perdoo. Ele desencarnou mesmo. Você vê como os minutos são valorosíssimos, né? Às vezes era isso que faltava. Esse último perdão, essa última oportunidade de falar sinceramente, né? Então... Bonito. Porque o perdão é libertador, né? Dos dois, de quem perdoa e de quem é perdoado. Perfeito, gente. É isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aí. Da borboleta. Da borboleta, os próprios espíritos vão dizer que é uma ideia acanhada, né? A crisálida ser aquele momento do túmulo e tal, para depois você renascer para a vida de uma maneira mais
É uma boa ideia, assim, não é exatamente, mas representa bem. Kardec se esforçou para buscar boas imagens que representassem e tal, né? Oi? O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. Olha que legal. Sim, está dizendo ali. Conforme a afeição que lhe votava. Então, quer dizer, em alguns momentos, se você tiver a oportunidade de fazer bons relacionamentos nessa existência com pessoas que, infelizmente, partiram antes de você, por que não vão estar lá na hora do seu desenlace, te ajudando, orando por você, a família. Eu digo não só a família, porque nem sempre é só a família, mas às vezes os amigos, um empregado seu, um funcionário, uma pessoa que você nem imagina está ali velando por você, orando por você, e é aquele que te ajuda. Olha, depende do nível espiritual, de ela ser bem recebida, depende, porque o que desencarnou antes dela, tá. Porque tem pessoas que praticam o mal em determinadas circunstâncias, mas em outras ela tem um bom relacionamento. Às vezes uma pessoa faz o mal a uma esposa, mas conservou bem a relação com os filhos. Tem uma pessoa que faz o mal a um vizinho, mas tem um bom relacionamento com o marido e tal, e por aí vai. Então, o mal não é soberano na existência de todos. Às vezes você tem bandidos e tal, que fizeram mal em determinado momento, por determinada circunstância, vão responder por aquela coisa que aconteceu, irão. Mas eles têm também na balança divina, se a gente pode pensar assim, uma misericórdia pelo bem que ele fez aos próximos, de alguma forma, pela forma de amar, de se relacionar bem com o outro. E essas pessoas, às vezes, estão esperando lá. Se por acaso desencarnaram antes, podem o receber e aliviar o sofrimento. Mas tem um porém aí, vai depender muito de como esse espírito vai se relacionar com a morte, porque por mais que você esteja cercado de espíritos que querem o seu bem, se você estiver ensandecido pelo que aconteceu, você não os enxerga, você não percebe essa ajuda, por mais que eles estejam ali velando por você. Não há pessoas que desencarnam e sequer se dão conta de que desencarnaram? Exato. Esses não foram recebidos pelos seus parentes e por diante. Mas não está dizendo que... Aí é que vem a questão. Estar assistido pelos seus parentes é uma regra. Agora, ver e enxergá-los depende de quem está desencarnado. Porque há aqueles que o próprio André Luiz. André Luiz, quando desencarnou, ele só vê isso depois. Porque ele fala, gente, mas ninguém orou por mim, ninguém isso, ninguém aquilo. E aí mostram para ele que no momento da morte, quando cobriram o corpo dele e saíram, quem é que estava com ele? A mãe. E ele viu a mãe no momento do seu desencarne? Não, ele se viu direto no umbral. Ele estava em perturbação. Que tem lá no nosso lar. Então, é porque a mãe estava. Agora, o espírito precisa estar em sintonia adequada para conseguir ver isso. Por isso, eu disse, acho que eu falei isso, 2 coisas são importantíssimas quando se fala de desencarnação: sintonia e merecimento. Sempre considere sintonia e merecimento. Sem essas 2 coisas, você não entende o processo de desencarnação. E as pessoas que provocam aborto, como é que essa desencarnação... O aborto, tanto quanto outros, são formas de desencarnação. Mas como ele ainda não está completado, né, porque o feto não... É um processo de desligamento diferente, vamos dizer assim. Porque não estava consolidado, então o processo inverso também não é idêntico, né? Vai encontrar as suas sintonias, sempre depois que desencarna, é isso. Qualquer tipo de ilícito que a pessoa tenha praticado, moral ou até legal, né, vamos dizer assim, constitui dificuldade para o processo de desligamento.
E aí está dentro dessa complexidade. A depender das dificuldades que você teve, dos erros que praticou, isso vai gerar efeitos no processo de desencarnação, porque a gente morre como vive, diz lá o céu e o inferno. Se a gente viveu bem, morre bem, a gente não viveu bem, a gente não vai desencarnar assim também. E ninguém conhece em profundidade a condição do outro. Não, fulano era ótimo, ninguém conhece a gente não pode nem a classificar nossa ninguém. própria condição gerar do outro. Porque quem de nós nunca falhou na vida, né? Jesus já dizia, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, por mais que a pessoa seja um assassino, ou ele tenha cometido um assassinato, ele seja notificado por isso, classificado por todos como um assassino, será que não há ali, em algum momento, um amor, algo que brote, que consiga um arrependimento sincero, um perdão, algo que o leve a uma condição melhor ainda nessa existência? Claro que sim. Não só a justiça, como a misericórdia. O sacramento da extrema-unção que a igreja oferece, há muitas pessoas que equivocadamente questionam a extrema-unção, dizem isso é uma bobagem, porque a pessoa se arrependeu e zerou e tudo, a gente conhece a lei de causa e efeito, isso é uma bobagem. Bom, é verdade que o arrependimento não zera as suas dívidas, mas é um equívoco achar que por isso a extrema-unção não tem nenhuma função, porque o arrependimento no momento da morte é sim um modificador da condição do espírito na vida de além-túmulo, porque ele pode não entrar num processo de agudo sofrimento por conta da compreensão dos seus erros, né? Então, o arrependimento ele tem uma função, que não é o de apagar o passado, é o de facilitar o processo de compreensão e início de resgate. Então, este sacramento tem uma função espiritual, né, que, se bem aproveitado pelo desencarnante, pode ser útil. Você perguntou aquela hora? Ou você não chegou a perguntar aquela hora? Chegou a perguntar? Não, ela que não perguntou. Ela está perguntando sobre aborto. Deixa eu te dizer, o planejamento é feito. Aquele que segue o planejamento, em qualquer situação, tem mérito por isso. Aquele que não segue o planejamento, saindo da linha traçada, tem demérito a ser resgatado por conta disso. O espírito que planejou vem, e ele fez o papel dele, está ali, está para reencarnar e tudo mais. Aí a criatura vai e aborta, o que acontece? Ela tem um desvio a ser praticado, ela praticou um desvio e tem um resgate a ser realizado. E o indivíduo que foi abortado, né, que sofreu o processo do aborto, ele vai buscar novas experiências, voltando com a mesma pessoa ou não. Mas isso não gerará para ele, por isso, sofrimento, porque ele não tem, por isso, o quê? Responsabilidade. Agora você perguntou como é que vai ficar a relação do abortado com quem fez o aborto, não é isso? Vai depender do grau de evolução do abortado. Você vai cobrar dela? Você me abortou, vou vir aqui te vingar, vou obsidiar a sua vida. Existe, pode existir. Então, você vai brincar com isso? Vamos fazer um aborto? Porque você não sabe quem é que está ali. Quais são os débitos que vai ser resgatado, o sofrimento que foi para chegar naquela condição de reencarnar. Então, na aula que você faz um aborto, você vai fazendo tanto bem ao longo da sua vida que você também vai atenuando esse... Há casos em que a pessoa pratica homicídio, aborto, qualquer tipo de mal, ele pode ser resgatado pelo amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então não tem essa de sofrer indefinidamente, eternamente por um erro praticado. Assim, isso tudo é muito... Nessa em todas. Se você realmente é uma pessoa devotada no amor, no trabalho, na vontade, na fé de que você consegue, que aquilo ali é o seu instrumento da salvação dos seus erros, dos seus débitos do passado, você consegue grandes soluções, grandes melhoras kármicas, né? Pensando assim. O Frutuoso, quando esteve aqui, falou
do trabalho que eles realizam no Frei Luiz de cura, e ele falou do comprometimento que todos os médiuns que trabalham naquele trabalho da materialização e tal, têm com resgates kármicos. E ele diz, isso tem melhorado demais a nossa condição, como em regra acontece, porém, Frei Luiz eu estou falando o que ele já disse, ele falou aqui em palestra pública, né? Porém, Frei Luiz nos disse que é provável que a gente não escape de ter um desenlace trágico, como aconteceu com um amigo agora, Gilberto Arruda. O Gilberto, há pouco tempo. Isso está no planejamento deles, tanto que o Frei Luiz disse, olha, é assim que está previsto. Agora, isso significa que esses espíritos vão desencarnar em sofrimento? Não, porque o mérito do trabalho que realizam com acerto lhes trará o equilíbrio necessário para, mesmo em uma desencarnação traumática, ou não, porque tudo vai mudando de acordo com a vontade de Deus e a nossa possibilidade, isso não gere necessariamente sofrimento. Entende? Ficou claro que cada caso é um caso? O único caso que a gente tem total certeza é o nosso. Então, o nosso caso, cada um na sua particularidade tem que se esforçar para se entender como é que está vivendo, como é que está compreendendo isso tudo e buscar uma solução. Nós aqui falando, depende, varia, são muitas circunstâncias. A gente não sabe todos os detalhes da vida de ninguém, né? O que o André Luiz nos traz também são episódios, né, de relações, ele não fala também a vida inteira de todos. Então, quer dizer, a grande testemunha de nós mesmos somos nós, da nossa vida. Então, é por aí. Vamos dar um recado que acabou, né? Acho que pelo tempo, pelo menos, se não acabou, né? Vamos dar um recado? Deixa eu dizer para vocês, quem ainda não comprou credencial do Congresso, que pretende ir e ainda não comprou. Todo mundo comprou. A Sueli, que não é a Sueli Caldas, né? Você ainda não comprou, Sueli? Para ficar lá durante o Congresso, mas você vai ter paciência, sabe por quê? Porque é tanta coisa acontecendo no Congresso que não tem tempo nem de cansar. As falas serão rápidas, eu acho que não tem ninguém que fala mais que 40 minutos, a não ser o Divaldo quando ele deseja, que o Divaldo faz o que quer, graças a Deus. Falas rápidas, e vai ter gente cantando, mais gente cantando, e fala. Vai ter, daqui a pouco está saindo. Então, assim, quem ainda não comprou, está na hora de comprar, tá? Hoje a coisa está chegando, faltam o quê? 10 dias, é isso? E tem assim uma raspinha que a gente buscou de umas casas e tal, trouxemos, tem uma raspinha. Então, também quem não comprar agora, assim, daqui a pouco não comprar mais. Vamos fazer isso. Escuta. O Congresso é uma mobilização espiritual inimaginável. Participar desses eventos é uma oportunidade, sabe? É alguma coisa que os amigos espirituais nos oferecem como acréscimo de um merecimento que a gente não tem. Seja colaborando, seja recebendo, e tudo ao mesmo tempo, que as duas coisas acontecem. Ninguém sai de um evento desta natureza, deste porte, da mesma forma que entrou. Muitos insensíveis que são dessas realidades espirituais não sentem nenhuma diferença, mas na sua intimidade espiritual, no momento em que a gente desencarna, a gente olha para trás, a gente vê como é que a coisa aconteceu, e não é para deixar de ir por causa de bobagem. Começa às 13 horas, o portão abre às 11, salvo engano, e vai até às 19 horas. Não. É um salão. É um só salão. Um palestrante cada vez. Não é como no Medinesp, é um só salão. A gente vai ter Rossandro Klinger, a gente vai ter Divaldo Franco, Cristiane Niero, Luiz Mário Duarte, a gente vai ter Sérgio Lopes, a gente vai ter Leila Pinheiro, a gente vai ter um cantor de cujo nome eu não me lembro, é um tenor. É o Juliano, lindamente. É o que cantou lá na Cor do Chico, lá no... né? Esqueci o nome dele. É muita coisa, não dá nem para cansar. É rápido, tudo rápido. É rápido mesmo. Não dá para cansar, não. Então, aguardamos vocês. Isso aí, gente. Quem quer fazer a prece de encerramento?
Alguém quer fazer a prece, Sueli? É? Quem não compra credencial tem que pagar de alguma forma, Sueli. Prefere comprar credencial? Então faz tu. Senhor Jesus, nos elevamos agora, Senhor. Sentimos a Tua presença para lhe agradecer. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, compartilhando de conhecimentos tão profundos sobre o nosso ser, sobre as nossas condições. Obrigado, Joana de Ângeles, por abrir as portas dessa casa mais uma vez. A todos os espíritos trabalhadores que nos orientam, nos intuem, nos conduzem os raciocínios. Obrigado a toda a equipe, Dr. Bezerra de Menezes, que opera a cada instante nesta casa, enquanto estamos aqui atentos. Senhor, que nós possamos seguir mais uma vez, por mais uma semana, com muita paz, com muita serenidade e com a certeza de que, voltados para Ti, Senhor, nos libertaremos de todas as chagas, de todas as questões particulares e íntimas que só nós e o Senhor conhecem. Muito obrigado e até a próxima. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meu povo. Beijo para vocês. Valeu, gente.